Professor Gabriel Zacarias, que trabalha no IFISH. Gabriel é professor livre-docente do Departamento de História, daqui da Unicamp, e atua na pós-graduação em História da Arte na mesma, enfim, no programa de História, linha de agora Estudos Culturais, Gabriel. Como é que é ali? História da Arte, Estudos Culturais, Visuais, Estudos Visuais. Gabriel, ele é o atual diretor do Museu de Artes Visuais da Unicamp, foi professor visitante da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, com bolsa da Fundação Humboldt, e pesquisador visitante da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, com bolsa da Beinecke Library. É isso? Possui pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com estágio na École des Hautes Études de Sciences Sociales, financiado pela FAPESP. Ele fez toda a sua formação na França, né? Graduação, Itália, França, entre França e Itália, mestrado também, doutorado, especialista na obra de Guy Debord, internacional situacionista, trabalhou com os arquivos de Debord na Biblioteca Nacional da França e com as coleções situacionistas da Universidade de Yale. Agradeço muito aqui a sua presença, Gabriel. Te chamo ao palco. Aqui a gente está acostumado com o palco, Gabriel. Instituto de Artes. Instituto de Artes já estamos acostumados. Gabriel, aqui então eu vou passar. E o Gabriel, então a gente mantém o mesmo formato. Os 3 comunicadores serão chamados, tá? Obrigado, Gabriel. Obrigado a você. E Amanda. Tá bom, lá, Amanda, prazer. Obrigado, Fátima, obrigado pelo convite. É um grande prazer poder participar de um debate aqui nesse encontro tão rico. Felizmente eu não consegui chegar mais cedo por conta de um evento que a gente tinha pré-agendado de discussão do curso lá do Departamento de História, mas bom, agora estou aqui, então vou convidar sem delongas os apresentadores desse painel. Primeiramente o professor Emerson Dionísio de Oliveira, que é professor associado do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, com pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, pesquisador CNPq. Seus principais temas de pesquisa são arte contemporânea, arte popular, a história da arte, exposições, acervos e coleções de arte. Ele é autor de muitos artigos sobre esses temas, além do livro Museus de Fora, a visibilidade dos acervos de arte contemporânea no Brasil, publicado em 2010, entre outros. Continua, acabou. Bem-vindo, Emerson. Então, seguindo aqui a indicação que me foi dada, chamo a todos concomitantemente, certo? Convido também a professora Patrícia Correia, da UFRJ, doutora em História pela PUC do Rio, com estágio de doutorado na New York University, em Nova York, nos Estados Unidos, especializada em História da Arte e da Arquitetura pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Ela é professora associada da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atua no bacharelado em História da Arte no programa de pós-graduação em Artes Visuais. É autora do livro José Rezende, publicado pela COSAC Naif, e de diversos capítulos de livros e artigos. Muito obrigado. Já me habituei ao palco agora, né? Você viu que eu estou aqui em pé, já vou começar a me movimentar. Daqui a pouco eu canto uma canção para vocês aqui. E por fim, convido também a professora Fabiana Servídio, da Universidade Nacional de 3 de Fevereiro e pesquisadora do CONICET. A pesquisadora do CONICET integra o projeto Modernidades Racializadas, Arte, Exposições e Relações Interamericanas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é professora da Universidade Nacional de 3 de Fevereiro. Suas linhas de pesquisa estão voltadas para o campo da história da arte moderna, dos estudos curatoriais e da crítica de arte na América Latina. Ela é autora do livro Arte e Crítica em Latinoamérica durante os anos 70 e recentemente publicou os seguintes capítulos de livros: Latinoamericanismo en las artes, de la Guerra Fría a la Contemporaneidad, y Racialización de los intercambios culturales, la creación de la colección latinoamericana del MoMA durante la Segunda Guerra. Que eu falei com sotaque italiano, sinto muito. Publicado em 2021. Obrigado, Fabiana, bem-vindo. Acho que para as apresentações a gente vai seguir a ordem do programa, né? Então começamos com o professor Emerson. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Fico
muito feliz de ter sido convidado, de pertencer a esse grupo. Já cumprimento especialmente a Universidade Estadual de Campinas, a todo o seu staff, a equipe, as minhas colegas, né? Eu sou, como dizem, né, o estranho neste universo maravilhoso de mulheres maravilhosas, né? Mas eu sigo muito feliz. Sem delongas, eu vou ler um texto. Esse é um texto que, de fato, é uma notícia de pesquisa. Enquanto notícia de pesquisa também não significa que esteja no meio de algum caminho, ele se conecta tanto ao projeto de geopolíticas institucionais quanto a outros elementos da minha carreira que basicamente têm se baseado em pesquisas voltadas para acervos e coleções de arte. William McCann foi um jovem negociante inglês que chegou à Argentina em 1847. Em sua segunda viagem ao país, num momento político tenso entre os países da região e o Reino Unido. Nessa ocasião, iniciou uma viagem a cavalo pelo interior argentino, passando por províncias como Santa Fé, Córdoba, Entre Rios e Corrientes, além do território uruguaio. Seu diário de viagem foi publicado no formato de livro em 1852, sendo lançado no início do ano seguinte. O livro de McCann foi utilizado como comprovação da presença de ex-votos e de sua relevância para a edificação da igreja em favor de Nossa Senhora de Luján pelo fotógrafo, pesquisador e colecionador Sérgio Barbieri, quando da exposição Ex-votos Argentinos, um arte popular no Museu de Arte Popular José Hernández, em 2015, em Buenos Aires. A pequena mostra traduzia o livro homônimo de Barbieri, lançado em 2007, considerado, se não o mais prestigiado, ao menos o mais conhecido especialista de ex-votos naquele país. Antes de continuar, cabe uma breve reflexão. O ex-voto propriamente dito, em sua eficácia antropológica, oferece uma dupla dimensão, a dupla dimensão a qual indico e trabalho, a de fantasma e fantasia, na perspectiva oferecida por Didier Berman, mas de fato já trabalhada por Warburg. Tal eficácia nasce da própria ambivalência da palavra latina votum, que justapõe dois significados, ambos oriundos do hebraico bíblico, propósito e gratidão, que se atravessam, pois é o caso de uma relação direta, muitas vezes indiferente ao dogma, um modo de negociar com Deus e seus oráculos. O ex-voto, portanto, etimologicamente, deriva da imagem votiva, ou seja, da imagem dedicada ao voto, entendido pelo fiel como um misto de agradecimento, pagamento e expiação de uma promessa cumprida. Em dimensões culturais distintas, pode-se afirmar que o fiel deposita no objeto seu agradecimento da mesma forma que renova o vínculo da relação com o oráculo ao comprovar-se como bom pagador, portanto, digno de novas fianças. Assim, o ex-voto é simultaneamente um objeto que se abre tanto para o passado do milagre, reconhecido, quanto para o dever da próxima aprovação, assim um modelo de duração transtemporal. A história dos ex-votos na Argentina certamente é anterior ao relato de McCann. Da mesma forma, o interesse de Sérgio Barbieri, precede a publicação do livro de 2007 e as mostras dele decorrentes. No que tange ao primeiro caso, a história dos ex-votos na Argentina, os primeiros relatos na região do Rio Prata são particularmente indicativos da presença desta forma de promessa desde o século XVII. O mais conhecido é o de Frei Juan de Gamarra, que descreve graças recebidas em Itati, espero falar certo, mas estou portuguesando. Então, vamos lá. Itati, província de Corrientes. Né? A história desta prática devocional argentina não é o foco da minha pesquisa, mas sim a circulação nas últimas décadas do século XX, em especial em uma exposição que acaba disparando outras possibilidades tanto de acervamento quanto de outras mostras. Dessa forma, darei mais atenção ao fotógrafo, o colecionador, um personagem crucial para a sistematização e o reconhecimento dos ex-votos naquele país e sua inscrição dentro das práticas das promessas ou milagres, nomes utilizados em toda a América Latina.
Licenciado pela Escola Nacional de Belas Artes, Barbieri trabalhou como assistente na direção do cinema e também como cenógrafo. Como artista, sua primeira mostra individual foi na Galeria Teia, em 1965. No mesmo ano, é contratado pela Universidade Nacional de Tucumã como fotógrafo assistente de direção de Jorge Pelujan, para a realização de um levantamento cinematográfico das atividades folclóricas argentinas, projeto coproduzido, isso é importante para a minha pesquisa, pelo Fundo Nacional das Artes daquele país. A partir de então, se envolve com o registro de documentação e práticas culturais populares tradicionais, a serviço do Instituto Nacional de Antropologia, além de práticas religiosas, artesanais em Córdoba, Salta e Catamarca. Em sua maioria, contratos realizados com a participação desse mesmo Fundo Nacional. Em 1973, realizou sua primeira exposição como fotógrafo de ex-votos, no Museu de Belas Artes de La Rioja, particularmente ex-votos encontrados na catedral daquela cidade. Sobre esse momento, Barbieri escreve: em La Rioja, documentei, depois de uma seleção de milhares, 250 peças que considerei que resumiam as características de qualidade e bom desempenho dos ourives. A mesma mostra seguiu em seguida, em 1974, para a Galeria de Arte de El Galpón, na capital da província de Santa Fé. Essas primeiras aproximações dos ex-votos de La Rioja foram responsáveis por pela jornada de mais de 50 anos de pesquisa sobre o tema, a partir de documentação, organização, publicação e o colecionamento por parte do fotógrafo. Após a mostra de Santa Fé de la Cruz, Barbieri inicia um processo de aproximação, eis o porquê da pergunta para cima na última mesa, né, do Centro de Estudos Brasileiros, né, por meio de seu diretor Pedro Moacir Maia. Sua meta, depois de breves 2 exposições no interior da Argentina, era apresentar esta mesma documentação no Brasil, um país que de fato lhe interessava não só da perspectiva enquanto fotógrafo, mas como investigador, justamente porque estava trabalhando com ex-votos. E, especialmente, ele foca no museu, ele poderia focar em várias outras possibilidades, mas ele quer apresentar essas fotografias no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. As tratativas não foram fáceis. No arquivo do Museu Brasileiro encontramos um pequeno conjunto de 8 cartas de Barbieri enviadas ao então diretor do museu, Pietro Maria Bardi, entre 18 de dezembro de 1973 e 14 de abril de 1975. Em tais cartas podemos constatar o período de aproximação e os compromissos que foram sendo acordados nas etapas seguintes, seja por desinteresse, por motivos burocráticos ou outros que não conseguimos aferir até o momento. Barbieri não obteve uma resposta nas 2 primeiras cartas iniciais, insistindo até conseguir uma posição positiva de Bardi, iniciando tratativas que se arrastaram ao longo de todo o ano de 1974. Desde as primeiras missivas, o fotógrafo pesquisador argentino apresentou o projeto ao lado de Iris Gori, na época uma estudante de arte na Universidade Nacional de Buenos Aires, instituição onde atuava como auxiliar de docência e pesquisa desde 1967. Gori havia se associado ao fotógrafo na investigação sobre os ex-votos, quando era chefe do Museu Municipal Hispano-Americano Isaac Fernandes Blanco, em Buenos Aires, e em 75, no momento em que a mostra era apresentada no MASP, ela já era responsável pela gestão técnica de outra instituição importante naquele país, o Museu Eduardo Sivori, também na capital. Ela e Barbieri haviam planejado inicialmente uma mostra de 100 fotografias preto e branco, que incluíam, naquele momento, uma sequência de 20 fotos, onde se mostrava um plateiro, né, utilizando e produzindo o ex-voto. Né. Cerca de 50 peças também de ex-votos iriam ser apresentadas numa vitrine e exemplificavam o tamanho real da qualidade artesanal das promessas, dos milagros dos ex-votos. Na negociação, claro, pela perspectiva, né, de Barbieri, os custos da exposição foram assumidos pelos argentinos, incluindo o catálogo, confeccionado e impresso pelo Fundo Nacional de Artes da Argentina. Bardi foi colocando todos os obstáculos lentamente, né? No primeiro momento fica evidente que ele não quer essa exposição e ele vai colocando obstáculo. Não temos dinheiro para o catálogo, não temos dinheiro para o transporte, não temos dinheiro para nada. E ele vai meticulosamente superando todos esses obstáculos.
Após idas e vindas, a mostra foi aberta em janeiro de 1975 com o conjunto fotográfico prometido, sem indícios ou documentação de que os ex-votos também tenham sido mostrados na ocasião. Até o momento eu não consegui nenhuma fotografia desses ex-votos sendo apresentados na exposição, embora haja na carta, numa das cartas, a indicação de que ele levaria pessoalmente, Sérgio Barbieri trouxe pessoalmente uma mala tais ex-votos. Uma análise das listas de ex-votos fotografados publicados no catálogo indica que, entre a proposta inicial e a exposição, novas fotografias foram introduzidas no projeto. Se inicialmente destacavam-se imagens de promessas do noroeste argentino, especialmente La Rioja, no ano de 1974, a investigação avançou na catalogação, coleta, fotografia de ex-votos da Catedral de Luján, como indica a carta de 26 de novembro de 1974. A recepção da mostra foi tímida, embora Barbieri, novamente em carta, tenha indicado a Bard que ficou muito feliz, muito contente com a crítica publicada na Folha da Tarde à época. O texto de Ernestina Carman propôs duas interpretações que podemos hoje chamar de não usuais para o projeto inicial da exposição. A primeira focava nas características plásticas formais do ex-voto, que para Carman estava patente que os organizadores da exposição, cito, detiveram-se na plasticidade dos objetos e na inacreditável semelhança formal dos mesmos com as das obras dos artistas contemporâneos Picasso, Dalí, os americanos da pop art e os primitivos africanos. Fecho citação. Como é típico das críticas rápidas daquele momento no jornalismo cultural, ela não explicitou tais similitudes. Por outro lado, elogiou a capacidade de Barbieri de transformar a arte popular em arte de intelectuais de vanguarda, segundo suas palavras. Boa parte do texto foi dedicado à fotografia, dando atenção à técnica empregada. Eu vou detalhar isso no texto, evidentemente aqui eu não vou citá-lo. Seu texto, portanto, instigava os interessados na fotografia contemporânea e suas experiências indicavam que a mostra precisava ser frequentada não por uma curiosidade folclórica, não pelo ex-voto propriamente dito, mas por sua técnica fotográfica. Num exercício que apenas o tempo pode propor, é interessante confrontar o texto da artista e crítica com a introdução de Bard no catálogo da mostra. Ao contrário de Carman, o diretor do museu tomou a mostra como documentação fotográfica e científica do rico artesanato da Argentina, seguindo uma linha inicial proposta por Barbieri e Gori, que adotaram o título de Exposição Fotográfica Documentária. Sobretudo, Barth advertia ao público que a mostra trazia tipos de ex-votos muito distintos daqueles que os brasileiros conheciam naquele momento. Ainda diante dos registros do catálogo, as características dos ex-votos foram explicitadas pelo texto dos organizadores da mostra. Nesse caso, houve um esforço pedagógico para apresentar os milagros argentinos como parte da linguagem artística popular, sem reduzir sua dimensão agentiva e antropológica enquanto uma expressão religiosa e midiática. Visto como signo, o texto indica como característica do conjunto fotográfico a abstração formal de caráter não narrativo. Chegar ao signo como conteúdo medular é outra característica unificadora dessa produção devocional, explicitava o texto. Enquanto paga de promessa, explorava-se uma tripla autoria na mostra. A autoria do artesão, intérprete subjetivo, o do crente, impelido a traduzir seus sentimentos em objetos espontâneos, e, é claro, o fotógrafo, que isolava as peças a partir de critérios visuais. Na perspectiva de Gori e Barbieri, para essa mostra, estava implicada um desejo, uma lógica de fatura propriamente estética para os ex-votos. Lembrando ao leitor brasileiro que em qualquer manifestação, entre outras manifestações artísticas, era possível estabelecer níveis de produção a partir das habilidades dos artífices. Nesse tocante, lemos uma pontuação que marca a pesquisa e a coleção posteriores de Barbieri, o apreço por peças não seriadas, feitas à mão, indidas como peças únicas. Esse não é um ponto banal da narrativa, apresentada para a exposição do MASP. Sabemos pelos critérios do próprio pesquisador que sua aproximação da realidade material dos ex-votos foi estimulada por projetos inventariantes patrocinados por diferentes instituições argentinas desde o final da década de 1960.
Assim, o caráter documentário exemplar inicial, contudo, cedeu lugar à busca de peças que escapavam à estandartização, da identificação do estilo e, portanto, uma indicação de quais artistas e artífices deveriam ser eleitos e quais critérios estéticos deveriam ser apontados. Dentro do catálogo, haverá expressamente a seguinte indicação: é necessário escolher os esvotos que respondem ao mais alto nível de produção. Portanto, são aqueles que tenham a maior síntese, traduzem e grafam os elementos expressivos de uma determinada forma. Certamente, como vocês já perceberam, o foco foi na produção em prata. 2/3 das imagens são de esvotos produzidos nesse metal: prata sobredourada, prata fundida, cinzelada, recortada, burilada, batida, puxada, prata 860, 600, sobredourada, recortada, estampada, polida, brunida, etc, etc, etc. Há poucos esvotos de madeira, geralmente talhas policromadas, algumas pinturas, um número menor de artefatos produzidos em gesso, escritos, poucas fotografias, portanto fotografias de fotografias, bordados e algum outro esvoto denominado composto, ou seja, materiais mistos. Tanto as fotografias quanto os esvotos, que serão recorrentemente apresentados nas décadas posteriores por Barbieri, apresentam um gosto pelo exótico e inusitado, de forma a corroborar elementos daquilo que poderíamos chamar de surrealista para a crítica de Karman. Figurações pouco comuns, como vários, cenas mais narrativas, como uma fábrica de vidro pegando fogo, partes do corpo apresentadas de forma menos literal. Nas representações humanas se destacam traqueias, crânios, vulvas, cérebros, pênis, brônquios, etc. Os esvotos apresentados no MASP eram provenientes, portanto, de um conjunto selecionado de alguns dos mais importantes atuários naquele momento para os dois pesquisadores. Tanto os já citados São Nicolau de Bari, em La Rioja, como Nossa Senhora de Luján, na província de Buenos Aires, mas também Nossa Senhora de Del Valle, em São Fernando del Valle, em Catamarca, Nossa Senhora de Lourdes, em Mar del Plata, e também ele incluiu esvotos de 2 processos tumulares cemiteriais, oriundos do cemitério do norte do Tucumã. Os organizadores tiveram cuidado de apresentar um resumo da história desses templos e desses lugares, imaginando, creio eu corretamente, que tais informações não eram conhecidas dos brasileiros. Da mesma forma, com alguma intenção didática, como vimos na primeira carta enviada a Bard, Barbieri documentou a realização de um esvoto pelas mãos, cito, do único plateiro naquele momento, né, para ele, que trabalhava atualmente em La Rioja, Pedro Fontaines, aos 75 anos e ainda em atividade, apresentando uma sequência de 8 fotografias daquilo que o fotógrafo tipificava à época como um dos últimos artífices devotados à criação de esvotos. Eu não vou continuar essa parte aqui, mas ele, evidentemente, nos anos seguintes, encontrará muitos outros artífices que continuam produzindo esvotos. Os mais importantes plateiros que ele documentará, pelo menos até 1987, são Héctor Parra, Octávio Vergara, Juan Moreno e Alfredo de Inocentes, que é conhecido como Alfredo de Tucumã. E a essa altura, uma pergunta se faz necessária. Por que Barbieri, depois de Iris Gori, busca o MASP como espaço de exibição de seu material de pesquisa? Especialmente porque a mostra havia circulado muito pouco na Argentina. A resposta era Clarival Prado Valadares. Isso se encontra a uma pesquisa que eu tenho desenvolvido nos últimos 10 anos, né? Responsável por indicar o MASP como endereço para a exposição. Ao lado de Luiz Saia, Valadares era, naquele período, a grande autoridade sobre esvotos no Brasil. Não temos ainda indicações de como e quando ele e Barbieri se conheceram. De toda forma, como demonstra um texto do argentino publicado em 1974 em Santa Fé, portanto antes da exposição do MASP, um dos valores explícitos dos esvotos era a sua autenticidade. Cito, genuína manifestação da fé popular. Arte genuína é como Valadares intitulou os esvotos, por ele pesquisados desde 1940 na igreja de Nosso Senhor de Bonfim, em Salvador. Seu livro Riscadores de Milagres, um estudo sobre arte genuína, permanece sendo uma fonte basal para esvotos brasileiros, em particular para as pinturas e a arte cemiterial. Da mesma forma, seus outros textos sobre esvotos de sertão, que eu estou apresentando aqui,
consolidaram a classificação de trabalhos realizados em madeira, de viés antropomórfico, como aqueles que ocuparam, e de forma privilegiada, o desígnio de arte espontânea e genuína dentro de toda uma produção de esvotos brasileiros. Na apresentação da mostra do MASP, Bard não se esqueceu de agradecer Valadares, bem como de lembrar o intenso colecionamento de esvotos, cujas coleções mais conhecidas naquele momento eram de Franco Terranova, Lina Bo e Abelardo Rodrigues. E ele cita explicitamente, Bard, no catálogo, que todos esses esvotos participavam de um mercado do período, o mercado de arte genuína. Eu tenho mais texto, mas eu creio que meu tempo já está acabando e a gente pode depois debater. Fico à disposição. Bem, eu já ouvi, sabes de outro. O que eu não apareceu. Segredo aí, tá? Está bem? Essa pergunta aí, Enos? Tá aí, tá. E essa quieta aqui? Não, essa não. Ela tava no drive. Talvez seja essa daí. Tá. Deixa eu só ligar o computador. Eu devia ter ligado o computador no mic. Pode não. 다 먹고 어제 너 혼디라치 시키사다 그거 엄청 이메요 이거 como eu eu acho que tá o quê? Só cobrindo o Lucas. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu também não podia deixar de começar. Tá dando certo aí? Eu trouxe em pendrive também, se você precisar. Ah, tá. Já. Bom, então queria começar também, claro, agradecendo imensamente a Maria de Fátima Moretti, a Dália de Arenchuk, a Mitiko Cano pela organização e também, claro, aos colegas que estão aqui, que inclusive estão me dando uma oportunidade incrível de botar em experimento aqui uma pesquisa que é extremamente recente, que ainda tem muita coisa aberta, então tem sido de fato muito interessante aproveitar esses encontros para não só para testar, mas também para elaborar, né, para avançar um pouco com os raciocínios possíveis aí dessa pesquisa que começa. Também agradecer aos pesquisadores que apoiam, né, nosso trabalho, a Unicamp, a FAPESP, enfim, a todas essas instituições e pessoas que tornaram possível que nós estivéssemos aqui hoje. Deu certo? Tá. Eu vou fazer uma leitura pausada também e comentada. Não, é outro. É outro. Não, ela fala português. É esse. Bom, eu vou então dar início, vou fazer uma leitura pausada e a gente vai conversando. Bom, o trabalho que eu vou apresentar é parte do projeto de pesquisa Geopolíticas Institucionais, Arte e Disputa nas Mostras Internacionais Circulantes no Brasil e está na sua fase inicial, com a realização dos primeiros levantamentos e análises de fontes, documentos textuais e iconográficos. Portanto, trata-se do desdobramento de um primeiro caminho de investigação que se apresentou, mas que eu considero fundamental para que uma compreensão mais ampla do meu objeto de pesquisa possa ser elaborada. Meu objeto de pesquisa, então, é a participação do Peru na Sexta Bienal de São Paulo, que aconteceu em 1961. A escolha dessa edição da Bienal decorre do meu interesse pela proposta do crítico de arte brasileiro Mário Pedrosa na concepção e organização da mostra. O Pedrosa foi diretor dessa edição comemorativa dos 10 anos da Bienal e propôs... Não está dando certo? Pedrosa, então, foi o diretor dessa edição comemorativa de 10 anos da Bienal e propôs um evento grandioso que chamou a atenção da crítica por sua dimensão, variedade, escopo histórico e gerou reações controversas, né? Foi considerada um delírio de grandeza, foi chamada de exposição monstro, né? São expressões que aparecem na imprensa, proporcionando ao público um panorama da complexidade artística mundial e de suas várias camadas temporais.
Podemos ver nessa Bienal uma espécie de experimento público do pensamento do Pedrosa sobre o lugar da arte na vida coletiva, né? Ao incluir produções ainda distantes de uma esfera artística mais restrita ou dos seus parâmetros eruditos ocidentais, como, por exemplo, salas especiais dedicadas à caligrafia sino-japonesa, à talha africana, a murais indianos, pinturas de aborígenes australianos e arte indígena missionária paraguaia, né? Então, ao propor essa variedade, ele parecia apostar na força das conexões sensoriais e culturais que essa diversidade deflagraria nos visitantes. Para além da sua função educativa, essa diversidade ressoaria particularmente no campo. Peraí, que aqui deu uma confusão. Desculpa, gente. Ressoaria particularmente no campo de experiências, e aqui eu estou citando Pedrosa, do jovem mundo americano de que somos partes, né? Isso ele diz no texto de apresentação do catálogo da Sexta Bienal. A mostra seria uma oportunidade coletiva para a elaboração de uma experiência histórica da arte americana, um evento cuja força aglutinante, né, novamente é uma expressão do Pedrosa, um evento cuja força aglutinante refletia, cito, a formação de nossa sensibilidade e de nossa arte. Fim da citação, né, nas palavras do crítico. Chama atenção para esses dois elementos do seu argumento. A Bienal seria um instrumento de autorreflexão para a trama histórico-cultural da arte americana, e ao promovê-la, o Brasil se reconhecia como parte e agente de uma experiência coletiva americana. Bom, é preciso verificar mais detidamente o que significava ser americano, né, essa expressão que o Pedrosa vai usar, em 1961. Por ora, eu sugiro que isso viria de uma consciência, da consciência de uma profundidade histórica e étnica continental que ele formou ao longo da sua vida, né? Viria do estudo dos processos coloniais e imperialistas, da articulação de redes artísticas, intelectuais e políticas transnacionais, da sua mítica travessia por terra entre os Estados Unidos e o Brasil durante o Estado Novo, né? São algumas das possibilidades que alimentariam essa concepção do americano para o Pedrosa. Então, o Pedrosa, que organizou a Bienal, manifestava essa consciência no seu texto introdutório ao evento. Mas, diante da diversidade exposta na Sexta Bienal, por que focar na participação peruana? Bom, além de um desejo de investigar mais a relação de Pedrosa com o Peru, pois há passagens biográficas e comentários seus que sugerem vínculos interessantes, o que me levou a um recorte específico na participação peruana foi o fato de ter havido esforços por parte do crítico para incluir uma exposição de arte pré-colombiana do Peru nessa edição da Bienal, o que certamente enriqueceria o seu escopo museológico e não ocidental e contribuiria para uma experiência do mundo americano, né, na expressão dele. Mas essa exposição não se concretizou. Na relação entre a exposição fracassada e aquela que aconteceu, cruzam-se a concepção americanista da Bienal de Pedrosa e os projetos político-culturais dos seus vários agentes, que, a partir do Peru, providenciaram a efetiva representação do país. Esta revelou, afinal, disputas e laços institucionais e pessoais em torno do sentido da arte peruana, sobretudo a respeito da sua base identitária e da sua atualidade. Então, a partir da documentação levantada acerca da participação peruana na Sexta Bienal, constata-se que foram planejadas inicialmente as exposições de 2 conjuntos de obras. Uma mostra de peças pré-colombianas, intitulada Tesouros do Peru, e uma seleção de pinturas e gravuras de artistas contemporâneos, sendo a primeira cancelada com a principal justificativa de seus altos custos. Mas outras coisas aparecem nas cartas e telegramas trocados. Em uma carta dirigida a Pedrosa em fevereiro de 1961, Mário Dias Costa, que era secretário da Embaixada do Brasil em Lima, comenta a designação de Juan Manuel Ugarte Elésporo, diretor da Escola Nacional de Belas Artes em Lima, como comissário da representação peruana. Segundo Dias Costa, essa designação foi resultado, cito o secretário, foi resultado de um ligeiro golpe de Elésporo para retirar a responsabilidade da seleção oficial de Manuel Mujica Gallo,
que havia organizado todas as participações do Peru na Bienal de São Paulo até esse momento. Ocorre, porém, que Manuel era irmão de Miguel Mujica Gallo, abre aspas, o homem da coleção de ouro incaico, nas palavras do secretário da embaixada. Portanto, o golpe de Elésporo criou um impasse para Pedrosa, que aparece essas cartas, essa correspondência trocada com a embaixada, que foi solucionado com um convite formal para os dois irmãos visitarem a Bienal sem custos, mas não está ainda claro se a troca do comissário oficial influiu no cancelamento da Mostra Tesouros do Peru. Bom, para além das disputas internas, eu já vou mudar o slide. Já vou entrar a imagem já. Para além do... Eita, eu vou falar e me perco aqui. Para além das disputas internas no meio de arte peruano, importa investigar as conexões desses acontecimentos e personagens com os processos mais amplos de construção das imagens e dos discursos da arte peruana na arena internacional da Bienal, em que diferentes ideias e propostas de representação parecem ter se chocado a partir de um dos eixos centrais da produção artística e crítica do Peru, na arte peruana, né? O reconhecimento, a elaboração coletiva e, talvez, a invenção de uma profundidade histórica e étnica para a arte peruana. Então, por um lado, temos o projeto não realizado, mas muito acalentado pelo casal Francisco e Yolanda Matarazzo, que também empolgava a Pedrosa de trazer ao Brasil a exposição Tesouros do Peru. Você pode passar? Eu vou passando? Eu vou passando, tá. De trazer para o Brasil, então, a exposição Tesouros do Peru, que é uma mostra itinerante que esteve em vários países, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Peru, composta por objetos pré-colombianos, muitos em ouro e prata, oriundos da coleção particular de Miguel Mujica Gallo. Essas imagens são do site atual, né? Essa coleção hoje ela constitui uma instituição chamada Museu do Ouro do Peru, né? Museu del Ouro, né? Que está em Lima. Então a gente tem uma imagem da sala e, por exemplo, um dos objetos de destaque da coleção, que é esse punhal cerimonial, um tume da cultura Ximô. Então, né, por um lado, a gente tem essa exposição que não aconteceu, de família muito rica e poderosa. O Manuel e o Miguel, aliás, né, ele e o seu irmão Manuel se dedicaram a instituições de arte, Miguel divulgando o Peru Antigo e Manuel à frente do Instituto de Arte Contemporânea, que ele ajudou a fundar em 1955, em Lima, e que fora até então responsável pelos envios peruanos à Bienal. Então, por um lado, nós temos isso. Por outro lado, temos a exposição que realmente aconteceu. Um conjunto de 49 pinturas e 20 gravuras de 15 artistas peruanos contemporâneos, selecionados pelo também pintor e diretor da Escola de Belas Artes de Lima, Elésporo. Ao assumir o posto de comissário da Bienal, Elésporo marcou o protagonismo da escola, né, da Escola de Belas Artes de Lima, como um agente artístico e político válido na modernização da arte peruana. Afinal, quase todos os artistas eram professores ou ex-alunos da instituição, o que lhe permitiu afirmar no catálogo que foi produzido para a ocasião que no Peru, diferente dos outros países, a vanguarda estava na Escola de Belas Artes. No texto de apresentação desse catálogo bilíngue, ele organiza os artistas selecionados em 3 gerações abstracionistas, de modo a mostrar como a arte peruana superou, cito, a imagem pitoresca e costumbrista de cunho folclórico e narrativo dominante até 1940. Com essa frase, ele se referia à influência hegemônica do indigenismo, que havia se disseminado no Peru a partir da mesma escola, em grande parte devido à orientação do pintor José Sabogal, que a dirigiu entre 1932 e 1943, e formou muitos artistas na estética nativista dos temas figurativos andinos. Então eu trouxe uma pintura do Sabogal e da Codesido, que é uma pupila, né, muito importante também desse indigenismo que vai vigorar entre 20 e 40 aproximadamente. Né? Não que ele desapareça, mas tem esse momento de hegemonia. Vertente dominante do modernismo peruano, o indigenismo elaborava as inovações pós-impressionistas e expressionistas, a partir da valorização de componentes autóctones, com especial ênfase nas figuras indígenas e na descrição de seus ambientes e práticas.
exemplos, né? Eu trouxe 2 exemplos de como isso era pervasivo, né? O estudo de artesanias populares e suas soluções figurativas e decorativas. Então, por exemplo, a gente tem essa publicação que o Sabogal faz na revista Malta, uma revista de vanguarda indigenista muito importante no Peru, em que ele publica um pequeno estudo desses mapes burilados, né? Que são esses recipientes decorados. Então, ele publicou alguns estudos sobre esses objetos, como eu coloquei uma imagem enfim, da folha de rosto, né, dessa pequena publicação que ele faz na Malta, e um exemplo de um desses mates burilados. E ele escreve nesse texto: os artistas anônimos nos dão a expressão pura e saudável de nossa serra pitoresca e musical nos burilados dos seus primorosos mates, irmãos naturais de uma alta e genuína estirpe, os legendários tempos do poder de sua raça, com seu Inca, sua vida agrícola, sua cultura. Então, eu chamo a atenção para o aspecto narrativo e figurativo desse tipo de referência que foi elaborada pelo indigenismo do Sabogal. E, além disso, outro exemplo é essa foto maravilhosa que eu não resisti a mostrar, que eu encontrei há pouco tempo, que é uma foto do ateliê de escultura da Escola de Belas Artes, em que a gente vê um modelo indígena, que é o único homem que está com capuz, e todos então os estudantes fazendo esses estudos de cabeça, né, desse perfil, dessa valorização fenotípica, né, da figura do indígena andino, especificamente, com um perfil muito específico. Mas, voltando às obras expostas na Bienal, toda a referencialidade figurativa e narrativa indigenista tinha ficado para trás. O comissário Elésporo havia participado ativamente do que ficou conhecido como a polêmica da arte abstrata em Lima, na primeira metade dos anos 50. O conhecido debate figuração-abstração, que atravessou a América Latina nessa década, no Peru parece ter resultado no predomínio de abordagens informalistas que se mostraram permeáveis a uma espécie de reinvenção do indigenismo. Floresceram, então, obras abstratas com títulos quechuas e referências pré-hispânicas, o que acabou convertendo-se numa nova arte oficial peruana. A afirmação dessa mudança, que guarda a segurança de uma certa continuidade, parece ser o tom principal da delegação peruana na Bienal. A proposta inicial de trazer as 2 exposições, uma de arte pré-colombiana e outra de arte abstrata, feita por artistas vivos, estabeleceria, então, uma desejada conexão entre elas. Passado e presente, arte coletiva, arte individual, nexo social, expressão subjetiva. O meu objetivo será, então, daqui para frente, ver como as obras que de fato vieram, que são as presenças às quais eu me refiro no título, elaboravam o tipo de referência que as obras que não vieram disponibilizariam ao público, né, que são as ausências que também são referidas no título. A partir desse ponto, eu entro num modo mais experimental de apresentação, porque, de fato, eu agradeço, como eu disse, né, a oportunidade de estar um pouco botando em prática esse esforço de compreender o que foram essas pinturas que vieram, né? A gente se afasta um pouco desse contexto mais amplo da Bienal para entrar especificamente no vocabulário das pinturas e nessas possíveis conexões. Então, 2 exemplos de pinturas que participaram da Bienal, Milner e Springet, né, que são os 2 pintores que estão aí. Observando os títulos, a gente percebe estirpe, né, no caso do Milner, e Paracas, como título da obra do Springet. Paracas é uma cultura pré-colombiana que viveu na costa sul do Peru entre 500 a.C. e 600 e que é justamente famosa pela tapeçaria e tecidos mortuários policromados, com um predomínio de pretos e vermelhos, além da matéria densa da lã tecida. Também uma pintura de Elésporo, que participou dessa exposição que ele organizou, reproduzida no catálogo peruano feito para a Bienal. Pachacamac, o título da pintura. O que é Pachacamac? É um sítio arqueológico nas proximidades de Lima, que teve diferentes ocupações pré-hispânicas, como os Huaris, que viveram entre 600 e 1100 da era cristã, e os Incas, de 1200 até a conquista espanhola. O templo solar que aparece no título, o título é Pachacamac, templo solar. Templo solar, a gente vê uma imagem, especificamente típica da ocupação posterior inca, né, da última ocupação pré-hispânica inca.
portas e nichos trapezoidais, plataformas intercaladas, tonalidade terrosa, são coisas que caracterizam, de um modo geral, essa arquitetura, nesse caso em adobe, né, porque é na costa inca. Isso que a gente pode ver em Pachacamac, né, no templo solar, lembra um pouco a pintura de Helésforo. Nas palavras desse artista, busca-se uma emoção vernácula, que ele declara sentir-se mais vinculado, cito, à argila de Paracas e às pedras de Tiwanaku do que às cavernas existenciais de Montparnasse. Fim da citação. Constata-se que os títulos dos trabalhos constituem a principal estratégia de referencialidade com o mundo pré-colombiano. Eles deflagram associações, evocações. É claro, porém, que a natureza superelusiva dessas associações produzem grandes desconfianças. Até que ponto os títulos não funcionam como armadilhas de isomorfismo, que nos jogam em formalismos superficiais, vendo semelhanças imediatas entre coisas estruturalmente muito diferentes? Né? Isso é uma pergunta. Creio, no entanto, que o catálogo produzido por Helésforo para a Sexta Bienal traz um elemento bastante esclarecedor do que seria uma espécie de atitude interpretativa da operação artística moderna com relação à sua ancestralidade, com relação a essa sensibilidade de um passado reivindicado, de um mundo que ruiu, mas deixou materiais, imagens, fragmentos mudos e sistemas rompidos. Talvez o informalismo das cavernas existenciais de Montparnasse, né, é a isso que ele se refere, porque obviamente a referência informalista via Soulage, Hartung, né, são referências para essa geração, é bastante patente. Então, talvez esse informalismo das cavernas existenciais de Montparnasse tenha adquirido um sentido inesperado no Peru, uma reverberação arqueológica e ancestral que, em grande parte, dominou o campo da abstração, sem deixar muito espaço para a abstração geométrica que floresceu em outros países sul-americanos, né, e que é mais rara no Peru. Então, esse elemento que eu digo que dá uma pista importante é a imagem escolhida para a capa do catálogo. Essa é uma imagem da capa, né? Num primeiro momento, eu entendi que ela seria uma conexão com a exposição Tesouros do Peru, que não aconteceu. Mas depois eu passei a entender que ela funciona mais entre as obras dos artistas vivos, né, que aparecem nas páginas do catálogo. Trata-se de um detalhe de uma famosa túnica Wari, que pertence hoje ao Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana. O detalhe está ampliado a ponto que podemos ver com precisão os dois motivos principais da padronagem têxtil. Né? A gente vê a imagem do catálogo e ao lado a imagem completa da túnica, que foi extraída do site do Museu Chileno. Vocês veem como o padrão foi ampliado, né? Para ficar recortado em cima desses motivos centrais. Então o detalhe está ampliado e nós conseguimos ver os dois motivos. Um perfil de felino e o símbolo água-terra, que se alternam como módulos em posições e cores alternadas. Olhando para a capa, não se vê a túnica nem a continuidade do padrão. Então, o detalhe quase se transforma em uma obra moderna e abstrata. Não sei se vocês conseguem ver, no canto esquerdo superior, a gente vê esse símbolo água-terra, que é uma conjunção de uma onda com um conjunto de degraus. Essa imagem está rebatida abaixo em vermelho e no campo da direita ela está contraída porque aparece com mais predomínio a máscara felina. Então você tem alternância entre esse símbolo água-terra e a máscara felina, rebatidas, né? E além da alternância de cores, evidentemente. Então os dois motivos, eu coloquei aqui do lado algumas referências, os dois motivos são ligados à morte e ao sacrifício, como processos de transição e transformação. Especialmente o símbolo da onda sobre os degraus, né, a água que molha os andenes da agricultura andina, o sacrifício que é feito à montanha, que é um símbolo, a gente vê essas duas representações, uma bastante sintetizada, que faz parte de um estudo desse arqueólogo, né, que eu cito embaixo, e uma imagem muito interessante, de uma forma mais literal, de uma cerâmica mochica, em que a gente vê novamente esse símbolo, que é um símbolo que, de fato, aparece em grande parte da produção, tanto têxtil como cerâmica, como pictórica andina, pré-colombiana. Ele é um símbolo bastante pervasivo.
Então, vemos esse motivo hipersimplificado no canto esquerdo, aqui abaixo, né, direita, e depois também representado de modo mais literal na cerâmica. O que parece importar aqui são os procedimentos de corte, síntese, compressão e giro, que eu estou terminando já, giro, que parecem decupar a figura original mais descritiva, de modo que ela quase vira um signo abstrato. Suponham, então, que aqui a capa, né, a capa do catálogo, orienta uma compreensão dos vínculos construídos entre as obras selecionadas de mundo andino antigo, com as suas formas, cores e materiais que tipicamente são bem pouco naturalistas. As túnicas Huares são particularmente conhecidas pelo seu nível de abstração e síntese formal, e junto com outras produções pré-colombianas atraíram a atenção de artistas ao longo do século XX. Mas, para finalizar, vejamos as obras de outro artista peruano que participou da Sexta Bienal, Fernando de Ciso. Esse é o nosso último slide. Duas pinturas, uma delas tem como título Cajamarca. Então, Cajamarca é o local onde o último Inca, Atahualpa, foi capturado e assassinado pelo conquistador espanhol Francisco Pizarro. Alqui, o título da outra pintura, é uma palavra em quechua, que se refere ao espírito protetor de uma comunidade, que vive nas montanhas ou pode ser o espírito de uma montanha protetora. Sobre a primeira, Ciso disse que pintou o momento da execução do último Inca. A segunda parece lidar com fragmentos de uma sacralidade perdida. São citações dele. Uma sacralidade perdida, uma atitude anímica. Não há figuras, cenas, personagens, mas talvez códigos rompidos, estruturas esfaceladas, integridades desfeitas, paisagens ilegíveis. A cor é fundamental para plasmar coisas que não podem ser representadas, como sonoridades, mitos, cito, um particular acervo sentimental, um sentir comum, como disse Juan Acha, o crítico peruano Juan Acha, em 1958, referindo-se à pintura de Ciso. A chamada abstração telúrica da representação peruana, como ficou conhecida esse tipo de produção, apresentava-se como um caminho por um lugar e tempo próprios para as interações cosmopolitas da Sexta Bienal de São Paulo. É isso, obrigada, e a gente pode conversar depois sobre tudo isso. Obrigada. Yes, Antanae. Một ống tin. Caiu. Mas na hora que você levantou sem curvar. Chance, Beton? É chance. Ali. No. Isso. Buenas tardes. Pido disculpas desde ya, voy a hablar en español. Espero que me comprendan y cualquier cosa me piden aclaraciones luego al final de la presentación. Bueno, y antes de comenzar, igual que mis colegas, agradezco mucho la invitación de Fátima, de Daria y de Michiko como coordinadoras a estas reuniones que hemos estado teniendo en São Paulo y ahora en Campiñas. Ha sido, la verdad, un placer compartir y estar con todas las colegas y compañeros discutiendo nuestros trabajos. Bueno, el proyecto FAPESP en el que se inscribe mi trabajo parte de la hipótesis de que las instituciones que legitiman el arte y la cultura funcionaron durante el periodo de la Guerra Fría como entornos importantes para la articulación social y política de las actividades diplomáticas y comerciales.
Ponemos el énfasis en destacar las exposiciones itinerantes y analizarlas no de forma aislada, como casos de estudios locales, sino como estrategias para difundir ciertos valores culturales, capaces de generar nuevas experiencias estéticas y transformar sus mentalidades. Mi investigación pretende indagar en qué medida la circulación de la noción de lo latinoamericano entre dos exposiciones que fueron muy significativas a fines de 1970 lograron instalar en el Brasil el cuestionamiento, la sospecha y finalmente la desvalorización de una idea, esta idea de lo latinoamericano, la de una pertenencia cultural del Brasil a la región latinoamericana, que apenas en la década anterior había generado alianzas, solidaridades y redes de intercambio regional. Mi intención es proponer que hubo una relación inextricable que existió entre la primera y finalmente única Bienal Latinoamericana de San Pablo, realizada entre noviembre y diciembre del 78, pero imaginada y organizada, como bien sabemos, por lo menos un año antes, y la exhibición América Latina, Geometría Sensible, tomando en consideración una serie de eventos que se produjeron ya desde 1975, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, donde se debatió intensamente la problemática de lo latinoamericano en el arte y que implicó tanto exhibiciones como reuniones de críticos, periodistas culturales, artistas, escritores de todo el continente, así como debates en las revistas especializadas de la época, eventos que implicaron muchas veces diálogos y disputas entre narrativas curatoriales y relatos críticos situados en un contexto de profunda tensión ideológica. Las narrativas curatoriales que guiaron estas exhibiciones y los relatos críticos que las acompañaron pusieron en circulación definiciones identitarias de lo latinoamericano mediante su circunscripción a un pasado mítico fundamentado en el legado precolombino o mediante la apelación a determinadas configuraciones visuales interpretadas como naturales a la región. Esto se produjo en el contexto de un recrudecimiento del impacto de la Guerra Fría en Sudamérica, con la paulatina disolución del programa de la Alianza para el Progreso en su versión desarrollista y la multiplicación de gobiernos autoritarios de carácter cívico-militar en la región. Si bien estas iniciativas resultaron fundamentales para enriquecer y complejizar la idea de lo latinoamericano a través de múltiples legados afrocaribeños indígenas, la imposición de la misma de la mano de ciertas instituciones cuestionadas, como lo era ya en esa época la Fundación Bienal de Sao Paulo, desató conflictos al interior del campo cultural brasileño que pusieron en entredicho esa noción que había sabido ser una noción contestataria a fines de los 60, al punto tal de llevarla a dar un fuerte giro conceptual y significar un símbolo de colonización cultural de la región. El resurgimiento de la idea de América Latina como un espacio de identificación común y una oportunidad para instalar las ideas revolucionarias en toda la región se había desplegado a fines de los 60 mediante diversas redes y estrategias. Una de ellas estuvo articulada por la multiplicación de los debates identitarios en la región, que se produjeron a través de encuentros de críticos, artistas plásticos y escritores de toda América Latina. También surgieron ciertas propuestas teórico-críticas que abrieron el espectro del análisis del arte desde el campo de la estética hacia el sociocultural. Se extendió una interpelación general a las lecturas formalistas y universalistas de la práctica artística y a la concepción eurocentrada vigente en las bienales e instituciones artísticas, donde se comparaban genéricamente configuraciones visuales sin considerar los procesos creativos de origen y los contextos locales de las que emergían. Lo latinoamericano admitió también el carácter del compromiso político con la problemática regional, con la intervención táctica de los artistas en los movimientos sociales a través de estrategias conceptuales que reaccionaron a la emergencia de las dictaduras en la región, ampliando el rango de inscripción en visualidades específicas hacia lo ideológico. Todo esto se produjo en el contexto paradojal de una aceptación tácita de algunos presupuestos que se vinculaban a una perspectiva moderno-colonial. Se seguía postulando una totalidad homogénea para América Latina en términos de formalismos visuales,
y se aceptaba en las bienales la permanencia de mecanismos de competencia como las premiaciones, pasibles como lo eran de ser cooptadas por el mercado. Es así que a la distancia, la década de 1970 aparece como un periodo de fuertes debates y contradicciones en el seno mismo de los espacios que pretendían constituirse en lugares de libertad artística, protesta política y reivindicación social ante la presión gubernamental tanto local como extranjera. Durante los 70 se organizó un sinnúmero de exposiciones panorámicas latinoamericanas dentro y fuera de los Estados Unidos, en las que fue preponderante la tendencia a una focalización en individualidades artísticas y en aspectos exclusivamente estéticos de las piezas y la predominancia del objeto de arte, por encima de las propuestas en deriva conceptual que, como sabemos, ya eran muy numerosas y muy importantes a nivel internacional desde finales de los 60. Bueno, no voy a mencionar la cantidad de exposiciones para no demorarme, pero una de ellas fue América Latina, Geometría Sensible, en el Museo de Arte Moderno, que es una de las exposiciones en las que pretendo analizar. En todas estas exposiciones, la idea de lo latinoamericano quedó fuertemente tensionada entre una concepción de expresión multifacética de distintos legados culturales y una búsqueda identitaria de afinidades entre las creaciones de América Latina, el uso de colores brillantes o terrosos que se decía que eran típicos del continente, el recurso frecuente a ciertos tópicos como los mitos antiguos, los motivos precolombinos y coloniales, concebidos simbólicamente, o la predilección por ciertas tendencias de estilo, fueron señalados como tópicos recurrentes. Esta discusión sobre una identidad visual para lo latinoamericano atraviesa toda la década y produjo una multiplicidad de respuestas, pero la pregunta siguió implícita en las introducciones a los catálogos de todas las muestras. Se transformó en un tópico de debate permanente en toda la época, fuertemente cuestionado principalmente por las y los artistas. Bueno, Arte Agora 3, América Latina, Geometría Sensible, fue inaugurada en el 8 de junio de 1978 en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, curada por Roberto Puntual, periodista cultural, poeta, crítico destacado en el ámbito carioca en la década de 1970. Esta exhibición es importante porque destacó por la coherencia general de su guión curatorial, pero no estuvo exenta de caer bajo esta tentación que yo les mencionaba, ¿no? La idea de pensar y obsesionarse con una identidad visual para lo latinoamericano. Fue concebida de acuerdo a criterios formalistas, buscando demostrar que una de las líneas fundamentales del arte latinoamericano estaba constituida por una declinación particular de la abstracción. Para el crítico del Jornal de Brasil, había un arte geométrico que era específicamente latinoamericano, el arte geométrico sensible. Esta tipificación, creada por el crítico argentino Aldo Pellegrini para connotar poéticamente un periodo particular de la obra específica de un artista argentino, Alejandro Puente, se transformó bajo su pluma en el eje conceptual del guión curatorial que utilizó para proponer una particular perspectiva sobre América Latina, en la situación además que atravesaba el Brasil y de forma transitiva sobre la producción plástica latinoamericana. En su mirada, la persistencia del espíritu neoconcreto en el Brasil se relacionaba con cambios de la coyuntura económica, social y política del país, sumido nuevamente en la crisis y la convulsión. La postura sensible, expresiva, abierta a la valencia simbólica, contenida en las prácticas iniciales del neoconcretismo, tenía, con la idiosincrasia brasileña, decía él, una relación de congenialidad mucho más profunda que la del proyecto concretista, y ese espíritu era el que se había transferido a las generaciones de jóvenes artistas. Aldo Pellegrini la había definido en oposición a la rigurosidad geométrica del arte concreto y su eliminación de la subjetividad. Lo cito. Una geometría de lo personal, decía Pellegrini, en la que la huella del creador, su particular sensibilidad, dejan su impronta.
Bueno, no me voy a detener en los detalles que él cuenta, ¿no? Sobre cómo había sido organizada cómo había sido imaginada esa exhibición, que tienen que ver, bueno, más que nada con una invitación de parte del director del Museo de Bellas Artes de Montevideo para hacer la exposición de Torres García en el Brasil y bueno, simplemente señaló que Roberto Pontual tiene la idea de ampliar esa exposición y junto con la muestra del maestro Torres García, bueno, hacer una exposición concomitante con artistas concretos contemporáneos, ¿no? Aquí un anuncio de la muestra. Bueno, yo como les decía, una de los elementos interesantes, ¿no? Es que la muestra insistía en encontrar una configuración identitaria para toda la región latinoamericana por vía del análisis formalista, ¿no? O sea, ni siquiera a través de la investigación del sentido que tenían las piezas, sino a través de una metodología formal, aunque era manifiesta la tensión y competencia existente tanto con eventos recientes como el Simposio de Arte y Literatura Latinoamericana realizado en Austin, Texas, al que se acusaba subrepticiamente en el catálogo de ser producto de las manipulaciones del mercado y las multinacionales, como con eventos de la envergadura de la primera Bienal Latinoamericana de Sao Paulo, que ya obviamente a principios de 1978 estaba preanunciada con mucha publicidad y estaba próxima a desarrollarse a fin del año en curso. En la introducción del catálogo Pontual no se privaba de escribir, y lo cito: dentro y fuera del continente es evidente el crecimiento del interés por el arte producido por artistas de o en América Latina. Pero este celo latinoamericanista provoca las primeras preocupaciones, con las fuerzas que lo mueven y con el destino que le espera. Es que un sistema en que el consumo de masas actúa como regla de oro y la renovación compulsiva de las mercancías a exaltar es su fundamental corolario, el momentáneo estado de gracia del arte llamado latinoamericano puede ser en gran parte resultar de una hábil manipulación multinacional, momento para abrir y explorar nuevos mercados. Bueno, y de ahí seguía, ¿no? Y decía, bien recordaba el crítico y ensayista uruguayo Emir Rodríguez Monegal en Austin. Si nos preocupamos tanto en saber si somos o no latinoamericanos, ya estamos planteando mal la cuestión. Una de las características de lo latinoamericano es preguntarse qué es un latinoamericano. ¿Por qué? Porque nos empujan desde afuera en esa búsqueda de identidad. Bueno, después también su colega, menciona solamente a su colega Federico Moraes, que también es invitado a hacer un ensayo crítico, ¿no? En el catálogo de esa exposición, donde se suma, digamos, en esta crítica a la mirada colonialista que trataba de imponerse desde el exterior, con esta idea de lo latinoamericano. Y él decía, bueno, no por en una nueva, digamos, se trataba como de una nueva expresión del accionar colonialista, del mercado y el avance cultural imperialista en el país. No por esto, sin embargo, el evento se incluye, decía Pontual, en la línea del desvelo latinoamericanista, porque propone un tema, trata de ejemplificarlo, indaga sobre sus fundamentos y lo entrega a los ojos y a la razón de todos, sem veleidade de proselitismo, ¿no? Sin vanidad de estar como propagandeando una noción. Muestro algunas imágenes de las pocas que encontré sobre el montaje. Esto es de la parte histórica, ¿no? De la parte del maestro Torres García. Y alguna imagen de obras que participaron en la muestra, ¿no? De geometría sensible. Bueno, Pontual entonces proponía, como les decía, la existencia de una vocación, casi una Kunstwollen, ¿no? Una disposición constructiva en los artistas latinoamericanos. Y terminaba sosteniendo, me parece que la geometría sensible tiene que ver más con nosotros, los latinoamericanos, que la geometría programada, por motivos que todavía precisamos investigar cautelosamente, aunque no sea difícil deducir sus fundamentos.
Dijo cierta vez el escultor colombiano Edgar Negret: pienso mucho en el hombre precolombino. Era un hombre angustiado, como el actual, y produjo un arte completamente contrario a su mundo, un arte de lógica rigurosa, geométrico. Bueno, después había muchas otras marcas, ¿no?, que muy interesantes en la exposición, en el catálogo también, que aludían, ¿no?, a esta relación con las vertientes, con las prácticas simbólicas de los pueblos originarios, ¿no? Como yo les decía, otra intervención crítica insignificativa fue la de Federico Moraes, que también, ¿no?, acompañaba como esta perspectiva atacando al latinoamericanismo en su versión mítica, decía él, por colonialista, refiriéndose a la temática que ya se conocía, cuál iba a ser la temática de la primera Bienal Latinoamericana, que iba a ser mitos y magia en el arte latinoamericano, ¿no? Y también Moray sostenía, ¿no?, en el catálogo: las exposiciones internacionales del tipo Documenta, Bienal de Venecia o París ejercen una forma de colonización sobre el arte mundial, determinando, como las multinacionales del mercado, el tipo de arte a ser realizado por países o continentes. América Latina debía persistir a ser arte figurativo, emocional, fantástico, mágico, dejando las tendencias analíticas y abstractas para los anglosajones. Y así, criticaba también a la teórica Marta Traba, y a la Bienal de San Pablo directamente, ¿no?, en el texto, por funcionar en sintonía con estas bienales internacionales, mencionando que iba a dedicarse al tema en la próxima de mitos y magia. Bueno, yo les decía que una de las críticas, ¿no?, que se hacía, digamos, todo este contexto se daba en el marco de una fuerte tensión ideológica que había ya en la época, que venía ya desde el año 75, por una serie de debates que se venían sosteniendo a lo largo de la década, reuniones de críticos, exposiciones, debates en revistas especializadas de arte. Y bueno, y se hacía mención directa, ¿no?, en estos textos críticos a esos debates. Aquí tienen un listado, no es súper exhaustivo, pero bueno, tienen el Simposio de Austin en 1975, que fue muy importante, y les paso también algunas imágenes del simposio, de los organizadores. Bueno, y una de las cuestiones polémicas era que había sido organizado en la Universidad de Austin, en Texas, y la pregunta era, bueno, ¿por qué una universidad norteamericana estaba interesada en organizar un simposio donde se pensara el arte y la literatura latinoamericanas, y encima se hicieran semejantes preguntas? Yo acá les puse cuáles eran las preguntas del simposio que se le habían enviado, que hoy en día nos parecen bastante como ingenuas, ¿no?, pero como pueriles, pero que se le habían mandado a los críticos y a los escritores para que, como un puntapié inicial, para que después ellos en la participación hicieron como una pequeña presentación, ¿no? Y eso, bueno, había ya causado mucho debate, mucha tensión, primero por la pregunta por lo latinoamericano, pero además también por el hecho de que se estuviera cuestionando. ¿Arrancó a andar solo? Ah, mira. ¿Qué? Bueno. Bueno, para avanzar un poquitito más rápido, no importa entonces que avance esto solo. Acá tienen algunas obras que fueron seleccionadas para la exposición que acompañó el Simposio de Austin, que también generó mucho debate porque tenía un recorte muy concentrado en el objeto, ¿no?, en objetos vinculados a obras, digamos, sobre todo a artistas también mexicanos, de México, que fundamentalmente eran la mitad de los artistas de la exposición eran artistas mexicanos, y por el hecho de que no se hubiera incluido al conceptualismo tanto brasilero como argentino, y a todas las prácticas en deriva conceptual que hubieran dado como otro tipo de
de reflexión, digamos, hubieran permitido hacer otro tipo de reflexión sobre los debates ideológicos que existían en el campo en la escena del arte latinoamericano en esos años, ¿no? Bueno, y finalmente paso para cerrar, digamos, a mencionar el hecho de lo que va a ser, digamos, mi trabajo, que pretende hacer como un contraste, ¿no?, con la Bienal de San Pablo, que bueno, no tengo nada de tiempo para decir absolutamente nada. ¿Qué? ¿Que se tienen que ir? Sí, porque ya pasó. Bueno, termino diciendo lo que va a ser entonces mi hipótesis al final de mi trabajo, ¿no? Lo que yo creo que para que bueno, que es necesario, digamos, que por un lado, digamos, se consideró la Bienal Latinoamericana como un intento oportunista de devolverle el prestigio a una institución en crisis por vía del latinoamericanismo, como un símbolo de apertura democrática de los militares brasileños que contrarrestara la mala imagen dejada por las censuras que habían ensombrecido las bienales anteriores, y que las dos, digamos, no se pueden estudiar una separada de la otra, ¿no? O sea, lo más enriquecedor va a ser trabajar las vinculaciones que existieron entre una y la otra, justamente por esta acusación cruzada y esta mirada cruzada que se tuvo tanto desde la organización como luego después desde las críticas que surgieron, ¿no?, una vez realizadas las muestras, a la relación con el mercado del arte y a la utilización de lo latinoamericano como una nueva estrategia, digamos, de avance del imperialismo cultural. Bueno, gracias. Sim, ó, você me libera? Bom, muito obrigado, Fabiana, Emerson, Patrícia, por essas apresentações extremamente interessantes e enriquecedoras, pelo empenho para se manter no tempo que nos foi designado. A gente pode trocar um pouco agora entre nós e também com o público, né? Nos sobrou um pouco de tempo, felizmente. Eu fiquei, bom, obviamente isso é mérito da organização, não deve ser uma coincidência, mas fiquei bastante surpreso com a conexão que se estabelece, né, entre as três falas, no que diz respeito notadamente aí à problemática enunciada agora de maneira bem explícita de uma identidade latino-americana, né? Num raio cronológico, claro, no caso da primeira e da última comunicação, a gente está praticamente na mesma data, né? Estamos ali na meados da década de 70, mas já no caso da Sexta Bienal, a gente recua um pouco no tempo. Aí a gente vê então como esse problema ele está muito presente e vai se desenvolvendo com novos termos, por conta, entre outras razões, de um contexto político que se aprofunda, né, que implica a necessidade de uma reflexão cruzada na crítica de arte e na produção artística latino-americana, porque todo o continente se vê na mesma situação geopolítica, precisamente, na relação específica da Guerra Fria. Mas é interessante que há um duplo entrecruzamento aqui, né? Há um entrecruzamento no que diz respeito à reivindicação de uma identidade visual ou política através da arte dos países latino-americanos, mas essa identidade ela parece obrigatoriamente ter que fazer recurso também à arte popular, ou enfim, a uma arte não acadêmica, né? Acho que isso é muito interessante de perceber, né? Então, no projeto do Pedrosa, esse esforço para trazer a exposição itinerante de arte pré-colombiana, então isso ainda, né, nos anos 60, e isso retornando de maneira referencial nos significantes evocados nos títulos, né, no caso da apresentação que a Patrícia Corrêa fez para nós, mas isso está presente também na mostra organizada do trabalho do Sérgio Barberini, embora ali é interessante que a gente tem no embate com o Bardi, a gente tem um signo invertido,
né? Ele tenta justamente marcar uma diferença entre o trabalho que ele entende como documental do Barberini com relação ao que seriam os ex-votos que ele encontraria no Brasil, né? Enquanto nos outros exemplos a gente acompanhou sobretudo uma tentativa de reforçar uma identidade ou visual sensível da produção latino-americana, né? Claro, no caso da mostra peruana, né, a gente teria que ver, não sei o quanto a pesquisa avançou nesse sentido, de ver como isso foi recebido, né? Porque a gente entendeu que havia uma intenção do Pedrosa, essa intenção não foi atendida, porque a mostra itinerante não veio, mas a produção de vanguarda, entre aspas, né, que veio, era uma produção que reivindicava esse referencial pré-colombiano dentro da arte informal, né? E aí o quanto isso foi visto como pertinente ou não no confronto com a arte de vanguarda de outros países latino-americanos e o Brasil, que recebia a mostra, que ela também estava completamente imbricada com a produção informal de matriz, sobretudo francesa, né, nesse momento. Então, o quanto essa estratégia, acho que a pergunta seria, o quanto essa estratégia de tentar colar o informal, de tentar adaptar o informal a esse referencial pré-colombiano, é algo que pareceu ou não interessante aos olhos de uma crítica brasileira, de uma arte brasileira que não tinha adotado exatamente esse caminho, né? Esse caminho soa muito mais como aquele nosso primeiro modernismo do que daquele que estava em pauta nesse momento, nas Bienais de 59 e 61, quando essa arte informal tinha completamente ocupado o cenário, né? Tinha completamente triunfado, recebido dos prêmios, etc., né? E quando a gente passa para a década de 70, nesse contexto bienalístico, digamos assim, fica para trás, né, a arte da matriz informal justamente por estar tão relacionada ao contexto europeu e ganha proeminência um retorno da abstração geométrica como algo que seria próprio do latino-americano, né? Isso é muito curioso, ouvir o Aldo Pellegrini, por exemplo, fazendo essa reivindicação, né, que era um crítico que tinha um pé no surrealismo, né, e de repente está reivindicando como próprio do latino-americano uma matriz geométrica, né, que parece em princípio tão antagônico a isso. Enfim, é um longo comentário, né? E obviamente essa reivindicação do realismo ressoaria muito bem com os ex-votos, né? E com essa reivindicação da arte popular, que seria um outro caminho de construir essa identidade latino-americana, talvez até mais autônomo do que aquele que ainda se atrelava a essa matriz bauhasiana ou, enfim, né, construtivista. Enfim, é só uma apreciação geral de como eu vi de uma maneira muito interessante a complementaridade entre as apresentações de vocês. Se vocês quiserem de alguma forma reagir à minha reação antes de eu passar para o público. A gente pode talvez ver se alguém tem alguma pergunta. Querem ir direto? Tá bom. Antes que eles fujam, né? Às 7. 15 minutos. Então vamos, a gente faz uma... Boa! Ou vocês comentam. Enquanto eles vão depois... Ei, não. né? Acho Pode até para mim. Olá, boa tarde. Meu nome é Fabrício, eu sou aqui da Unicamp. Eu queria fazer uma pergunta para a Patrícia. Eu não sei se eu peguei todas as etapas assim da questão do que ocorreu e não ocorreu, mas se eu entendi direito, era uma exposição desse passado pré-hispânico e uma do abstracionismo, né? Então, assim, em alguma medida você tem um apagamento, né, também uma ausência do que acontece no Peru entre o século XIX, o início do XX, né, então uma representação mais figurativa, como você disse, né, o costumbrismo, o indigenismo. Aí eu fiquei pensando se outros países, né, que participaram da Bienal com esse passado pré-hispânico, né, com esse tipo de, enfim, de cultura material nacional, se eles também fazem essa operação, né, de pular de um passado distante, pré-hispânico, para abstração, né? A gente viu ontem na fala da Dária,
esse processo de criar genealogias nas bienais, né? As genealogias das artes nacionais, enfim. Se você vê isso operando em outras representações. Assim, essa Bienal de 61, ela tem uma conformação própria, que eram as salas especiais, né? Então, eu acho que, assim, como a exposição foi cancelada, a gente encontra a documentação dos preparativos, das negociações que vão à frente, mas eu tenho a impressão de que o convite e a decisão de se montar as salas especiais era relativamente autônomo com relação à representação oficial nacional. É essa a impressão que eu tenho. Assim, eu acho que cada caso, cada sala especial é um caso particular. Eu acho que existem percursos de negociação, mas, por exemplo, com relação a essa mostra Tesouros do Peru, como eu disse, é uma pesquisa que é bem inicial ainda, mas eu já constatei que ela já havia um propósito, né, de que ela viesse em 59, havia uma promessa de que ela viria essa mesma coleção, né, do Mujica Gallo. Ela viria em 59, eles não conseguiram efetivar a vinda, depois houve a promessa de que ela viria em 61, eles não conseguiram e ela veio em 63. E depois a gente tem outras situações de participação dessas coleções, aí já não só a vinda do Peru, mas também da Colômbia, né, do Museu do Ouro da Colômbia. Então é muito impressionante ver como, só pegando o caso da Bienal, a gente tem um percurso longo de entradas dessas mostras de arte pré-colombiana. Agora, eu chamo a atenção para um detalhe que é essa questão do ouro, né? Ou seja, o fato de que objetos são esses, né? Né, parece que o que se valoriza, porque aí tem um parênteses assim, com essa questão do Pedrosa, porque eu, a princípio, achava que isso era um movimento muito mais do Pedrosa. E você sabe que, lendo a documentação, eu estou chegando à conclusão de que não era um movimento do Pedrosa. Era um movimento muito mais do Titilo, né, da Yolanda Penteado, porque a proposta parte dela. E eles, tanto que eles vão continuar com esse convite até conseguir que a mostra venha em 63. Então, eu acho que o Pedrosa se empolga, mas hoje eu não diria que isso é um projeto dele, o projeto de trazer essa mostra especificamente. Agora, é claro que isso estava contemplado numa visão mais ampla, né? Então, é muito impressionante ver como essas exposições vêm e elas atravessam, assim. Então, por exemplo, eu quero fazer isso com mais calma, eu confesso que eu não fiz esse levantamento com precisão, então, mas eu já percebi que ela atravessa. Eu acho que essa ideia de que ela começa a ser negociada em 59, depois ela volta a ser negociada em 61 e ela só vem em 63, é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Que situações são essas? E essa referência do ouro, né? Talvez pensando uma certa ideia de um passado muito nobre a partir de um material valorizado. Eu botei aquela imagem do tume, né, do punhal cerimonial, porque é uma peça que tem uma referência figurativa. Então, normalmente os objetos em ouro, eles são mais facilmente figurativos dentro dessas coleções, né? Enquanto, se você pegar arte têxtil, dificilmente você vai encontrar, tirando os paracas, né? Depois dos paracas, você não vai encontrar mais uma arte têxtil narrativa figurativa. Então, você vê que é um outro tipo de referência. Então, essa é uma coisa que eu quero aprofundar, né? Qual é a diferença entre trazer os ouros ou a referência têxtil, que traz uma outra questão, como referência visual para essa produção moderna. Tem mais alguém querendo fazer pergunta? Oi, gente, boa noite já quase, né? Parabéns pela mesa. Eu queria fazer uma pergunta para o Emerson, mais uma curiosidade, assim. Embora não seja um discurso que se repete, né? Mas quando a produção do fotógrafo ela é vista de um ponto de vista autoral, quais são os aspectos que são utilizados para defender essa hipótese, assim? Porque ela é um pouco difícil de comprar, ao menos vendo essas obras hoje, assim. Eu fiquei pensando muito na produção do Mário Cravo, que já é um pouco mais tardia, né? Mas na década de 80, eu lembro de um livro que foi publicado, acho que em 86, que é Ex-Votos, que ela tem uma exploração mais formal, assim, do ponto de vista desses objetos, assim. Enquanto as imagens do Barbieri, é isso? Elas são muito quase de um colecionismo visual, assim, né? Não me parece ter uma certa exploração formal, assim, das características desses objetos, de um jogo de luz, assim, dos aspectos fotográficos, assim, propriamente que seriam associados a uma autoria fotográfica mais modernista, assim, nesse ponto de vista, né? E quais são os discursos, então, que acompanham, né, essa defesa quando isso acontece? Danilo, obrigado.
Daniela, eu de fato fiz um jogo, nessa apresentação, um jogo um pouco capcioso, porque eu conheço a produção do Barbieri posterior. E parte dessas imagens que eu mostrei são todas da coleção dele, fotografadas por ele ao longo já a partir das primeiras imagens. Ele, na verdade, é um conjunto muito pequeno, é de 7 imagens que são desse catálogo. Uma imagem de um catálogo de Santa Fé, mas as imagens que têm fundo azul ou rosa, por exemplo, elas são posteriores de obras que eu consegui identificar, porque elas estão absolutamente listadas e documentadas. Então, assim, fábrica de vidro, útero invertido, elas se mantêm em uma documentação e textos que são recorrentemente repetidos, né? Ele tem algumas publicações e elas vão se repetindo. Ele publica no Brasil, ele tem uma relação hoje com folk comunicação. Enquanto artista, eu concordo com você, a manutenção dessa autoria, ela não se mantém, ele não se mantém como um fotógrafo autoral, ele de fato se torna um pesquisador, um colecionador muito mais conhecido e importante. É claro que eu dei uma notícia, eu sei muito mais, porque a gente está vivendo ali um momento de uma autoexploração do ex-voto que vai chegar à Bienal Latino-Americana de 1978. Então, o ex-voto está em Bratislava, em 73. O ex-voto já tinha entrado no MASP 3 vezes. O mais conhecido é A Mão do Povo Brasileiro. Os ex-votos já estavam circulando naquele momento em Paris. Havia uma exposição de ex-votos brasileiros que estava sendo montada para chegar nos Estados Unidos, mas acabou não acontecendo. E ela só vai acontecer em 1983, um pouco fora do nosso escopo. Mas me interessa da Lélia Coelho Frota, ou seja, o ex-voto é um elemento dessa latinidade, e o que é interessante é justamente isso, essa marca da diferença. Que enquanto o nosso projeto de ex-votos é um conjunto muito mais de agência religiosa, então ele pode ser tudo, né? Mas o nosso conjunto de ex-votos, ele produz um efeito da anomia. Nós vamos buscar nos ex-votos escultóricos quase que um apagamento do artífice. O que ele faz é o contrário. Ele vai lenta e gradativamente artificando esse projeto a partir de autorias, mas enquanto colecionador. Então você tem razão, assim, ele não será um fotógrafo. E aí, por isso que eu digo, a crítica em 75, ela destoa. Ela vai falar muito menos da religião, muito menos da fé, e assim por diante. É um outro regime, quase que simultâneo ao que vai ser uma latinidade, e que, sem dúvida nenhuma, vai ter o seu ápice em 78, que é a ideia de todo esse vernacular sendo vetorizado e tentar essa relação com diferentes vanguardas, diferentes territórios. E o ex-voto, de uma certa maneira, é um elemento comum. Mais especificamente o ex-voto pictórico, que ainda hoje no Peru, Bolívia, Argentina, sobretudo México, é o elemento de atravessamento e que também vai interessar a Hannah Levy, vai interessar a historiadores já um certo folclorismo desde o final dos anos 20. Mais alguém? Uma última pergunta, não? Então, eu vou agradecer a todos. Para agradecer, eu queria ao grupo dizer que quem esteve com a gente ali na frente foi uma bolsista de C do grupo, porque alguns não conhecem, a Carolina Avelina. Carolina, levanta aí, ela é nossa bolsista de C. A Adriele também é nossa bolsista de C, levanta aí, Adriele. Ela está realizando pesquisa dentro do nosso grupo. Lá no fundo, o Vitor está lá, Santos, fazendo as nossas filmagens, etc., coordenando tudo. Lucas na fotografia, a Karina, que todos eles são do projeto temático, mas eu tenho o prazer aí de ter mais gente do meu lado, a Letícia Boareto, que está me ajudando pra caramba aqui, organizando tudo com muita gentileza e elegância, e a Amanda Neves aqui, nossa aluna de graduação, entrando agora na pós-graduação. Então, gente, muito obrigada, Gabriel, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa, Gabriel? Ou quer terminar? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Às 7 da noite tem o filme que vai passar aqui, né, nesse auditório. Então, eles ainda estão na terceira jornada aí, vão ter que olhar tudo isso. Gente, muito obrigada. Espero que vocês venham amanhã. Os dois, o terceiro dia, o João, o Fabrício, votem. Venham amanhã de manhã, tá bom? Muito obrigada.